Olá pessoal, eu sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E eu venho aqui conversar com vocês porque eu tenho visto a forma como as informações têm descido, têm chegado à comunidade surda, e são informações muito distorcidas. Nesses dias, e já de algum tempo, a gente tem tido no Brasil manifestações em que as pessoas vão às ruas e pedem a intervenção militar, pedem o AI-5. O ato institucional número 5 foi o ato institucional criado pela ditadura militar em 13 de dezembro de 68 para dar ainda mais poderes ao governo que tinha se instituído no dia 31 de março de 64. Antes tinham havido 4 atos institucionais, que eram todos atos institucionais que davam poderes aos militares, mas nenhum ato institucional foi tão brutal quanto o AI-5. O AI-5 deu direito à ditadura de fechar o Congresso, de fechar as Assembleias Legislativas Estaduais, de caçar direitos políticos de todos os cidadãos, de prender opositores, de proibir reuniões, de estabelecer censura prévia. O AI-5 banalizou a tortura, que já vinha sendo exercida no Brasil desde 64. A tortura é um crime hediondo, a tortura é um crime considerado pelos organismos internacionais um crime de lesa humanidade. Então a tortura se banalizou no Brasil e foi praticada indiscriminadamente. Foi consentida pelos ditadores, que naquela ocasião mandaram às favas todos os escrúpulos de consciência. Essa foi a frase que foi proferida por Jarbas Passarinho na reunião que com o ditador Costa e Silva discutiu o AI-5. Então o AI-5 foi um ato de arbítrio, um ato que banalizou as formas discricionárias como a ditadura vinha existindo no Brasil, e a gente não quer que o AI-5 volte. As pessoas não têm ideia do que seja uma ditadura, as pessoas acham que os militares se intervêm na política, vão resolver os nossos problemas, e isso não é verdade. As pessoas acham que na época da ditadura não havia corrupção, que não é verdade, havia corrupção sim, não havia a possibilidade de denunciar a corrupção, porque quem quer que denunciasse estava sujeito à prisão. E os meios de comunicação de massa, toda a imprensa estava submetida à censura prévia. Então a gente não pode permitir que o AI-5 volte ao Brasil, porque não pode permitir que pessoas armadas por nós, que são as pessoas das Forças Armadas, exerçam o poder político sobre nós. A gente tem que lutar por democracia e tem que dizer a essas pessoas que foram para a rua que ir para as ruas pedir intervenção militar, pedir fechamento do Congresso, fechamento do STF, é atentar contra a Constituição e atentar contra a democracia. O AI-5 não interessa a nenhum de nós. Se vocês não sabem, a tortura banalizada no Brasil a partir do AI-5 fazia com que pessoas que eram presas e que não podiam sequer ter contato com seus familiares, que às vezes tinham essas pessoas como desaparecidas. Algumas dessas pessoas que foram presas foram dadas como desaparecidas e os corpos sequer foram entregues às suas famílias, ou seja, as famílias sequer enterraram os corpos das pessoas que foram desaparecidas. Depois as leis reconheceram essas pessoas como mortas, porque não tem como encontrar alguém que foi preso, que sumiu e o corpo desapareceu. Há cemitérios clandestinos que foram criados na época da ditadura para enterrar esses corpos, que até hoje as ossadas vão sendo investigadas para ver, através do DNA, a quem pertence. Então a tortura que foi generalizada, que foi banalizada, foi uma das coisas mais brutais. Há uma única pessoa que foi condenada no Brasil por tortura, embora ela não tenha sido punida. Essa pessoa chama Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi condenado pela justiça brasileira por crime de tortura. O Ustra, que era o chefe do DOI-CODE de São Paulo, foi um torturador brutal. E, não obstante, foi homenageado na sessão do impeachment por Jair Messias Bolsonaro, lamentavelmente. A tortura que foi praticada no Brasil é um crime de lesa humanidade. Pessoas que foram torturadas, elas eram levadas para os quartéis ou para as delegacias e lá eram serviciadas. Mulheres tinham o bico dos seios arrancados, tinha o alicate que machucava a sua pele, tinham cacetetes enfiados na sua vagina, no seu ânus. Homens tinham o pênis, a uretra, onde se enfiava um maçarico, enfiava arame com o maçarico se queimava. Se as pessoas eram penduradas em pau de arara e tomavam pancadas. Há casos de mulheres que ficaram grávidas dos seus algozes e de tanta pancada depois morreram e tiveram o feto expelido
né, porque elas ficaram grávidas dos seus algozes. Então a tortura é uma coisa muito banal, que foi muito banalizada aqui no Brasil durante a ditadura, e a gente lamenta que as pessoas não saibam o que é a tortura, não saibam o que é a ditadura. Os problemas da democracia são muitos, mas os problemas da ditadura são ainda maiores, porque na democracia a gente pode lutar para resolver os problemas, e na ditadura não há nenhuma possibilidade da gente seguir lutando, da gente tentar resolver os nossos problemas. Portanto, é importante a gente lutar para que a democracia se mantenha e a gente tente aperfeiçoar a democracia. É uma frase que existe dos que estudam a ditadura, diz para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Ditadura nunca mais.